Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Hoje nós estamos fazendo um curso de MySQL aqui no canal, um tutorial de MySQL, e vamos ver os tipos de dados que o MySQL suporta. O tipo de dado é muito importante quando você vai guardar uma informação, né? Se você guardar uma informação numérica, o dado vai ocupar menos espaço do que uma informação string, tá? E a forma de tratamento desse dado, do select, a velocidade do seu banco, depende muito do tipo de dado e da estrutura de sua tabela. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, até a otimização um pouquinho do MySQL. Seja muito bem-vindo ao canal, se é novo, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Tem uma playlist aqui com um curso aqui embaixo, você pode continuar assistindo a partir daqui, caso você seja novo, dá uma olhada no seu sininho e deixa like, porque assim o YouTube te entrega o vídeo amanhã, continua o curso. Vamos lá então, pra gente ver? Bom, eu vou falar um pouquinho dos tipos de dados no MySQL, tá? Quando você cria uma tabela, vamos pegar a gente tem várias aqui, eu vou pegar essa clientes, por exemplo, que a gente estava vendo no vídeo anterior, que a gente vai ter o ID do cliente, nome e data de nascimento. Quando eu vejo a estrutura da tabela, eu estou usando o phpMyAdmin, ok? Para fazer isso, no vídeo tem como instalar todos os detalhes, inclusive tem um curso de phpMyAdmin também no canal, caso você queira aprender mais sobre o phpMyAdmin. Aqui, então, a gente vai ter o ID cliente. Repare que o tipo, o tipo é o int11, perfeito? O nome é um varchar 80 e o data de nascimento é um date. Então, a especificação desses tipos aqui ajuda muito, primeiro, na organização da tabela, segundo, no tamanho final de sua tabela, terceiro, no desempenho do seu banco de dados, ok? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho desses tipos, então, na documentação do MySQL, o capítulo 11 é sobre tipos de dados, data types, ok? A gente vai ter tipos numéricos, tipo data, tipo string, tipo espacial, tipo JSON, tá? Alguns valores default, tudo isso tem na documentação. Se a gente for na documentação, é muita informação, ok? E eu vou direto para uma tabela para a gente ganhar tempo e facilitar a sua vida também. Eu consegui essa tabela, que é uma tabela do site techonthenet.com, tá? Data Types, MySQL. Tá? MySQL, tipos de dados. O seguinte de lista de tipos de dados no MySQL está disponível no MySQL, inclui strings numéricos, funções de datas, né, e horário, e objetos grandes também, análise de grandes objetos. Vamos ver então? A gente vai ter, vamos começar por string, tá? O que é um tipo string? O tipo string vai conter letras e números e caracteres especiais, ok? Maiúsculas e minúsculas. Então, para tipo string, você vai ter o primeiro, que é o char. O char, ele vai até 255 caracteres, perfeito? Isso, inclusive, aqui limita o número de bytes ocupados, ok? Então, char é 255 caracteres. Por que eu vou usar o char? Para o nome, para o endereço, para um CEP, para um RG, para um CPF, tudo char eu posso colocar, perfeito? Eu posso, falei até o RG CPF, caso eu não coloque pontos, né, na formatação, eu posso usar até int, tá? Mas o char é para dados de caracteres mesmo, endereço, nome, dados que você usa no dia a dia mesmo, vai preenchendo aquele formulário, aqueles dados, perfeito? Chega até 255 caracteres, perfeito? Todo espaço conta, underline, conta, o espaço conta como um caractere, tá? Se eu colocar Davis espaço Baltazar, a soma é com o espaço, ok? Então o espaço sim conta. Daí você vai ter o varchar, agora que eu vou comentar sobre o varchar, tá? O varchar é um char variável, tá? O que acontece? Se você ocupar um char, você vai ocupar, vamos supor, eu coloco char 255, ou char 80, tá? Que a gente usou no exemplo. Quando eu coloco char 80, ele separa 80 bytes no banco de dados para guardar informação. Mas eu não preenchi nada, 80 bytes. Mas eu coloquei só um nome, 80 bytes, ok? O varchar não, o varchar é um char variável. Então, se você ocupar 5 letras, ele vai ocupar 5 bytes apenas, tá? Qual a diferença? O varchar ele é um pouquinho mais lento que o char. Por quê? Porque ele vai alocando isso variável. O char é um pouco mais rápido, tá? Então, para grande desempenho, o char é mais rápido que o varchar, ok? Mas o varchar vai reduzir o tamanho do seu banco de dados. Então, pode ganhar desempenho no tamanho, entendeu? Então, é uma decisão ali que você tem. Eu normalmente uso o varchar, tá? Porque ele reduz muito o tamanho do banco, né? Imagina, a não ser que você tenha certeza, exemplo, o CPF seja obrigatório e sempre vai ter aquele número de caracteres. Aí pode ser char, ok?
Você vai sempre preencher alguma coisa ali. Agora, o nome, que pode variar, pode ser João, Pedro, ou um nome gigante, né? Então, nome completo, que pode ser José da Silva ou José da Silva Guimarães de Oliveira, né? Tá vendo o tamanho? Ele varia. Então, eu poderia o seguinte, se você sabe o tamanho fixo, campo obrigatório, pode ser char. Agora, se você tem uma coisa muito variável, pode ser nome completo, pode ser varchar, perfeito? Também tem o tiny text. O tiny também é muito parecido com o char, tá? O tiny text é um texto muito pequeno, de 255 caracteres, tá? ele é um text. Qual a diferença do char pro text? O text, vamos falar do text agora já, tá? O text pode conter até 65.535 caracteres, tá? É um tipo texto. Normalmente, para que você usa? Descrição. Sabe quando entra a descrição do campo, que tem muitos caracteres, preencha informações sobre sua empresa. Você tem que digitar um monte de coisa, aí é um tipo text, tá? Ele vai guardar um texto até 65 mil caracteres. Por que tem essa limitação? Porque isso é a alocação de recurso, tá? Eu vou ter que alocar disco para guardar essa informação, tudo isso por isso, tá? Medium text é até 16.777.215 caracteres, tá? Então, o medium text você já consegue colocar um livro, né? Se for armazenar um livro inteiro, já dá. E o long text, ele vai até 4 GB de texto. Olhem como aumenta, né? O long realmente é um volume gigante, até 4 GB de texto, tá? O binary, binário, tá? O tamanho do binário, ele é fixado também, ele vai até 255 caracteres. E o var binary, né? É o tamanho variável binário, também, mesma coisa. Tanto que é var, o tamanho ele não aloca, ele só vai alocar conforme o uso, perfeito? Esses são os tipos de string. Agora vamos ver os tipos numéricos, né? A gente vai ter no tipo numérico, basicamente, guardar números, tá? Pode ser com ponto ou sem ponto. Bit, ele é o equivalente a tiny-int, é questão de compatibilidade apenas, tá? É equivalente, ele vai de menos 128 a 127, ok? Perfeito? Basicamente, do menos 128 a 127 é semelhante ao 0 a 255, tá? É o mesmo número de bytes. Porém, ele tem um sinal, né? Ele pode ocupar. Isso é bom para quê? Você quer guardar... É para guardar bit mesmo no final, né? Você vê aqui quando você pensa em endereço de P, você vai ter, tipo assim, 255, 255, 255, 255, ponto, né? Entre eles. É para guardar bit mesmo, tá? Você guarda um bit e um bit pode alocar um valor, né? De 0 a 255, perfeito? O tiny-int é para int muito pequeno também, mesma coisa, tá? O small int vai de menos 32.000 a 32.000, tá? Eu só vou falar o valor maior para não ficar... O numerinho exato tá aí na tela para vocês, tá? Medium int, né? Vai de 8 milhões negativo a 8 milhões positivo. Int vai de menos... Aqui, ó. Interessante esse número, porque é um número bem... a gente tá falando mil milhão... Aqui, bilhão, vai de 2 bilhões negativo a 2 bilhões positivo, tá? No int, tá? Eu já fiz uma vez um auto-incremente que ele passou desse número, tá? Pra ter uma ideia do tamanho do banco. Que eu tive que usar o Big Int, já vou falar pra vocês, mas é um número, passou de 4 milhões na verdade, o meu banco passou desse número, né, esse número máximo, ele começava em 0 e até esse número passou, né, deu porque o banco fez, ele parou, ele me deu erro, assim, eu não posso criar nova chave, porque tinha estourado o int, tá, o int e o integer é a mesma coisa, até são sinônimos também, tá, normalmente eu uso o int, mas tem gente que escreve integer, tá. Big Int vai de valores, né, de 0 a... Agora sim, ó, Big Int o número aumenta bastante, tá? Então eu já precisei na minha vida usar um Primary Key Big Int, tá? Porém, só para falar de desempenho, né? Quanto mais bytes alocados, mais lento se torna, tá? É imperceptível, aparentemente, essa diferença de velocidade, mas quando você pensa num banco de 18 trilhões de dados, você sente diferença, tá? Então, o ideal é o seguinte, se você for guardar, por exemplo, sei lá, até 32 mil registros, small int, tá? Onde você pode usar um small int? Por exemplo, para lista de estados, né? Eu tenho um estado, tipo até o tiny int, né? Eu tenho estados. Quantos estados tem no Brasil? Tem 20 e pouco. Então você não vai precisar alocar isso em médio int, né? Agora, lista de cidades, né? São 5 mil e poucas cidades no Brasil. Você pode trabalhar com small int,
tá? Você não precisa alocar um int inteiro para ela, porque vai ser um banco que você pode consultar muito e o banco responder mais rápido para você, tá? Então vai pensando sempre na alocação conforme o dado, né? E sempre com segurança, né? Se você sabe que não tem mais que 5 mil e poucas cidades, não faz sentido você alocar, né? Um medium int ou um int para uma lista de cidades, legal? Tá? Então big int é casos excepcionais mesmo para log, coisas muito grandes, você tem que guardar IDs, né, que passam desse valor aqui, ok? Tem o decimal também, né, com pontos definidos, então você vai ter, basicamente é parecido com float, o decimal, né, ok? Também aqui você vai ter o decimal, então, perfeito, tipo, você define o tamanho, né, da primeira parte e da segunda parte, né? 3.14, você define aqui que seria um caractere, por exemplo, e aqui 14, 2 caracteres, tá? 3.1415, 4 caracteres aqui no D, tá? Você define quanto você quer de tamanho a partir daqui. Perfeito? Ele é zero se não especificado. Basicamente ele vira int, basicamente, né? Você tem o numérico também, tá? Perfeito? Tem o numérico, outro tipo que você vai ter aqui. Perfeito? Aqui, ó, onde M é o total de dígito e D é o total de dígito após o ponto decimal, né? É sinônimo de decimal, tá? Tudo o DEC, o decimal, DEC, são sinônimos, tá? O numeric também é sinônimo, e o fixed também é sinônimo, tá? Agora a gente vai ver o float, basicamente é quase sinônimo também, tá? É um ponto flutuante de precisão simples, tá? Ok? Basicamente o float, o decimal, DEC, numeric, fixed são bem sinônimos, tá? Eu indico usar o float. Eu pelo menos sempre uso o float nesses casos, porque o float vem da linguagem C também, né? Na linguagem C, várias linguagens derivadas da C usa float, né? Como ponto flutuante. O double, ele é o float com precisão dupla, tá? Ok? Então float e double. O double é um float com precisão dupla, é maior. E também você tem o double precision também, tá? É um double precision, uma outra forma também, que é o sinônimo do double. Repare que por compatibilidade com outras versões, por evolução, muita coisa foi mantida, né? Você vê que o decimal, DEC, numeric, fixed são float no final e o double, né? Mesmo o double tem um sinônimo double precision aqui, tá? Você vai ter o real também, que é sinônimo do números reais, né, na matemática, sinônimo do float também, tá? O float também, tá? Você pode especificar a precisão, inclusive, direto nele. Eu indico sempre fazer assim, ó, float 10,2, perfeito? Double 10,2, por exemplo, ou float 100 10,4, você pode especificar quanto por cento de precisão. Quanto maior você aloca, mais bytes vai ocupar, tá? O bool, true ou false, ok? Ele é sinônimo de tiny int também, desculpa, o bool também, né? E o boolean, perfeito? True ou false. Ele pode guardar 0 ou 1, true ou false, perfeito? São sinônimos. Você vai ter também os tipos de data também no MySQL. Você vai ter o date. O date, ele vai guardar só a data, tá? Que vai do ano 1000 positivo, tá? Até o ano 9.999 positivo. Você vai me perguntar assim, mas e no ano 10.000, o que vai acontecer? No ano 10.000 a gente vai ter um bug do milênio novamente, no ano 10.000, tá? Daqui 7 mil e poucos anos vai ocorrer um bug de novo, tá? Mas daí acho que o MySQL possivelmente já vai ter na versão X, né? Ok? Então, mas você tem realmente, tá vendo como ele guarda a data? Ó? Ele guarda daqui a aqui, só pra você ter uma ideia mais ou menos, tá? Ele não guarda data negativa também, tá? Ok? Bom, vamos falar aqui. Datetime, ele usa o que a gente usa no dia a dia, né? Perfeito? 2000, 2010, tá tudo aqui contido, tá? Datetime, ele guarda o date e também o horário. Só tirar essa dúvida, né? Por que no MySQL não guarda, como em português, né? Dia, mês e ano. Guarda ano, mês e dia. Por quê? Na hora de classificar datas, esse formato, ano, mês e dia, ele torna possível ordenar as datas, perfeito? Se você invertesse, você não consegue mais ordenar a data. Qual data maior? Assim você consegue uma ordenação numérica simples fazer, perfeito? Então por isso que é ano, mês e dia, tá? Não dia, mês e ano. Então sempre no banco vai estar ano, mês e dia. Agora o datetime
ano, mês, dia, hora, minuto e segundo, perfeito? O timestamp é interessante porque o timestamp ele vai guardar é um formato de data mesmo, tá? Que ele vai te dar uma posição em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Por exemplo, Brasil é -3, por exemplo, tá? Então você vai ter horário, mas ele vai guardar também a forma UTC nele. Tá? Basicamente assim, é o horário naquela região do mundo, né? Você fala assim, esse horário vale para Inglaterra, né? No Brasil é deslocado, então você pode guardar horários UTC no timestamp, perfeito? Ele grava da mesma forma, tá? Normalmente você pega o timestamp, ele nem vai estar esses tracinhos aqui, tá? Ele vai passar só uma coisa somada para você, ou uma informação, um número apenas, que tem como converter do número para data, tá? O time, ele vai guardar o horário, perfeito? Tá? Inclusive, ele não guarda o máximo 24 horas. Ele vai até esse número de horas, tá? 838 horas no time ele guarda, tá? O ano também, o default é 4 dígitos, perfeito? Você pode especificar ano com 2, mas é melhor com 4, tá? Porque ano com 2 vai causar confusão, né? 2098, 1998. Então é melhor guardar com 4, sugestão, no banco, né? Mas também é possível guardar com 2. Quando você guarda com 2, lembra do cartão de crédito? Muitas vezes o ano vai estar assim, 0308, 0300. Nesse caso de cartão, você pode especificar o year de 2, tá? Para guardar o dado digitado, mas indico 4 dígitos. Também você vai ter no MySQL tipos para tratamento de dados maiores, tá? O que são os blobs? O que são os blobs? São arquivos mesmo. Você quer armazenar um arquivo inteiro, sabe? Pegar o arquivo do disco e armazenar no banco. Tem como. É o tipo blob. Uma imagem, sabe? Você quer armazenar um GIF, por exemplo, você usa o tipo blob. Você vai ter o Tiny Blob até 255 bytes, o Blob até 65.535 bytes, o Medium Blob até 16 milhões de bytes e o Long Blob até 4 GB, tá? Então, é possível armazenar um livro inteiro no MySQL? Sim, é possível, através do tipo Blob, tá? Uma imagem inteira? É possível, sim. Porém, a questão de desempenho, né? Você vai começar a deixar o banco MySQL, quanto maior o banco, mais lento ele fica, tá? Não tem muita mágica, ele tem essa limitação. Eu tô falando de maior mesmo, tá? Tô falando de banco aí de milhões de registros, tá? Você vai sentir desempenho. Então, depois eu vou dar dicas de como otimizar o seu banco, tá? Agora eu vou falar, ainda não tem todos aqui, eu vou falar os adicionais nesse vídeo para vocês, tá? Ok? Ainda a gente viu numéricos, tá? O date, strings, e agora a gente vai ver dados espaciais também, não tem na tabela. Eu já vou trazer para vocês também. Dados espaciais para que servem no MySQL, tá? Eu vou só dar uma olhada aqui. Dados espaciais para que serve? Para você guardar latitude e longitude, tá? Então ele faz cálculos geométricos com base nisso. Então você vai ter os tipos de geometria, point, de ponto, line string, de uma linha, né? E polígono, perfeito? Isso aqui é legal para você fazer, por exemplo, computação gráfica. Você consegue guardar os pontos todos no MySQL. Você vai ter um multipoint string, multipolígono e coleção de geométrica, né? Então vou fazer esse exemplo para vocês. Ó, eu vou rodar isso para a gente ver no vídeo. Ó, create table geometry, tá? Então eu estou criando uma tabela G1, tipo geometria, tá? Criou, tá? Então a gente já tem essa tabela G1 aqui, ó. O tipo dele é geometria, perfeito? Daí, ó, cria uma tabela G1, um ponto, tá? E um geometry, tá? Aqui, ó, as colunas podem identificar os valores. Vamos criar. Aqui ele vai dar erro porque já tem a tabela. Eu vou ter que excluir ela, possivelmente. Aí, eu vou excluir ela e vou criar nova. Eu vou criar essa nova, né? Conforme o exemplo dele, tá? Eu só vou excluir essa tabela aqui, ó. Que a gente viu. Outra coisa, muito cuidado no excluir tabelas, hein? Drop table. Isso, Geom, perfeito. A operação mais delicada que tem. Nunca cuidado de excluir tabela. Ó. Create table Geom, point, geometry, tal. Uma vírgula, um colchete, fechamento, near SQD, tal. Tá. Vamos continuar. Aqui, ó. Cria. Então, ó, dados espaciais podem ser criados no índice da coluna, tá? Aqui você vai ter otimização de tipo de dados. Então, esse tipo de dado é tipo de dado espacial, tá? Os dados espaciais podem ter o SRID, expressamente referência aos sistemas SR na coluna, por exemplo, né? Esse sistema SRID. Deixa eu só checar esse
dado para vocês. Aqui, ó. Eu quero só para pegar exatamente o ESRGO, referência identifier, né, na geometria, tá? Esse referência espacial de geometria, tá? Identifica as coordenadas na geometria definido, né? Associado com a geometria, o valor da geometria, que é de 2 a 32 menos 1, que é para 32 bits serem usados, tá? Então, você vai poder trabalhar também com dados de geometria. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre dados espaciais, plotar dados, tudo isso o MySQL também faz para vocês, tá? Você, por exemplo, seleciona alguns dados, fala assim, eu quero uma geometria, por exemplo, esférica. Ele faz cálculos e te retorna já, por exemplo, distâncias de latitude e longitude, você consegue ele calcula e te retorna já exatamente qual a distância entre uma cidade e outra, e tudo isso ele faz também com esse tipo de dado espacial. Tá? Aqui colunas, eu vou voltar um pouquinho mais dos tipos de dados. Então, JSON também, que a gente não falou ainda. Os tipos de JSON, tá? Você pode, no MySQL, criar tipos de JSON, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, ó. Tá? Você pode, por exemplo, gravar um JSON direto no banco, tá? Com o tipo JSON, tá? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu vou pegar essa daqui, ó, Create Table T1, tá? O tipo JSON, JDoc JSON. Então, eu criei uma tabela, essa T1, por exemplo, que o tipo de dado é JDoc, perfeito? Aqui. Então, aqui, ó, eu vou inserir na tabela um JSON direto, olha que legal. Tudo isso vai ter vídeo, tá? Mais pra frente, só tô mostrando os tipos de dados. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre JSON. São coisas meio novas, é difícil encontrar. Inserir na tabela tem uns valores, key 1, value 1, key 2, value 2, olha só. Então, como era tipo de JSON, olha só que interessante, o JDoc, ele já gravou o JSON inteiro no banco. Legal, hein? É interessante isso daqui. Principalmente se você trabalha com leitura de dados, JSON, né? Se quer fazer algum log, alguma coisa, ó. Insira os valores, ó, tá? 1 e 2 na T1. Repare que a estrutura é variável, né? Da tabela, olha só. Deixa eu ver, aqui ele deu um erro, né? A linha JSON tem um inválido na coluna, beleza. Então, ó, selecione JSON type, olha que interessante, né? A, B e 1. Olha só, ele te traz um array já pronto para você, né, com os dados que você quer. É bem interessante, tem funções próprias, né? De JSON no MySQL também, um outro tipo de dado, tá, que a gente não tinha conversado. Esses dados é legal porque são dados um pouco mais novos, né? E aqui eu vou falar um pouquinho também dos tipos default, tá? Você pode, durante a criação da sua tabela, colocar dados default nos tipos. Por exemplo, né? Create Table T1, né? Int, tá, e o campo, int, default 0, perfeito? C, o nome do campo, varchar, default nulo, default espaço em branco, nada, né? Daí, F, float, default, hand versus hand, ok? Então o tamanho aqui é totalmente aleatório que ele está fazendo, tipo, escolhe um número e faça um default dele, do float, tá? Interessante. Binary, né? Você pode, o default, UID to bin. Date, current date mais interval de 1 year, tá? Então o default dele vai ser a data atual para um ano para frente. Por quê? Vamos supor, isso é legal só comentar, quando você cria um campo assim, você quer que tenha um plano anual num site, num aplicativo, né? Você pode já criar o banco com a data, o valor de default é a data de inserção mais um ano. Então, automaticamente, se você inserir no banco, você não precisa fazer no software. O próprio banco já acha esse item. Vamos criar essa tabela para a gente ver? T1 já existe, então eu vou chamar de T2, tá? Porque T1 já tem ali aquela que a gente tinha criado. Então, olha que interessante. A gente criou esse banco, tá? T2, na verdade. Aqui. A gente criou o banco T2. E quando a gente vê a estrutura dele, olha que legal, tá? Você vai ter os valores, tá vendo? Todos aqui pré-definidos, perfeito? Então, eu vou inserir no registro para vocês verem que interessante, tá? Eu vou inserir um registro nulo. Tá vendo que já colocou nos defaults preenchidos aqui? Executar. Não, aqui... Desculpa. Eu vou tirar, deixar ela nem colocar nada, né? Porque senão ele, pronto. Ele tá dando um errinho, deixa eu pôr de novo. Ele tá dando um errinho aqui, peraí. Não posso pegar o objeto de geometria nesse campo, tá? A questão é só o objeto de geometria que tá dando errinho nesse ponto. Eu vou tirar só esse objeto daqui,
Quero mostrar do point aqui pra gente. Quero mostrar para vocês os valores default, que é bem interessante. Aí, inserir, executar. Então é isso, o MySQL tem todos esses tipos de dados, né? Você vai usar muito mais os numéricos, tá? Os dates, strings no dia a dia. Espacial é mais quando você vai querer distâncias entre pontos, alguma coisa específica, né? Que você tem que fazer algum cálculo e já faz para você. JSON, para coisas que está lendo logs e coisas de JSON, é para guardar mesmo o dado, né? E também essas questões de valores default também ali. Lembrando o seguinte ponto, deixa eu comentar com vocês este ponto. Sempre organize seu banco, sempre com base também das informações que você vai receber, perfeito? Caso você tenha, por exemplo, sexo, né, masculino e feminino, por exemplo, né, você pode colocar um tint ali, perfeito? Porque é só isso, tem dois campos, masculino e feminino e variações, mas são poucas, são menos que 255 variações, perfeito? Outro item também, uma forma de otimização de banco possível seria o seguinte, vou mostrar para vocês agora. Pense na seguinte situação, vamos lá, eu vou mostrar isso daqui, que vale a pena nesse vídeo. Vamos supor que você tenha a tabela clientes, perfeito? Essa tabela clientes, a gente tem uma estrutura, ó, nome, data de nascimento, aqui. E eu quero colocar, por exemplo, o sexo, masculino, feminino, X, indeterminado que seja, tá? Nessa tabela aqui, ó, tem várias formas de fazer isso. Eu vou criar um campo, tá? Após a data de nascimento, e vou colocar que o campo chama gênero, ok? Sexo ou gênero. E quando na hora de escolher o tipo de campo, se eu colocar int aqui, eu vou alocar um valor gigantesco de bytes para guardar essa informação. Só que eu vou ter, tipo, 3 dados, né? Não definido, masculino e feminino. Ponto. Ou, se quiser por outras variações, é possível, mas são poucas variações, ok? Varchar não faria muito sentido eu colocar, por exemplo, aqui, sei lá, um varchar do tamanho 1. Mas mfx, por exemplo. Por quê? Eu estou alocando uma string pro meu banco, ok? Tint, tá? Pode ser uma opção, ou char de 1 pode ser uma opção. Então, se você puder pensar da seguinte forma, aqui eu posso, por exemplo, até colocar uma tint mesmo, tint de 1, tá? Porque eu posso falar o seguinte, eu crio uma tabela que seja o seguinte, sempre quando é 0 não definido, não preencheu, 1 é masculino e 2 é feminino. Perfeito? Então, eu posso transformar aquela informação via software falando o seguinte, sempre que é 1 é masculino, sempre que é 2 é feminino, e sempre quando é 0 é não preenchido ou indefinido. Ponto. A partir desse momento, meu banco só vai ter 2 campos, vai ter um valor nesse campo aqui, tá? E quantos bytes ele vai ocupar? 1 byte apenas. Perfeito? Tint de 1. Na hora de eu fazer uma busca nesse campo, um índice nesse campo, o índice vai ficar extremamente leve. Porque o MySQL trabalha muito melhor com campos numéricos do que campo string. Se você puder, por exemplo, colocar códigos mesmo, exemplo, eu tenho código do produto. Gravar o código como int ao invés de varchar ou string é muito melhor pro desempenho do banco, tá? Se você puder transformar o máximo de informações em campos numéricos, o seu banco vai ter mais desempenho do que você, por exemplo, aqui, ó, tá vendo o gênero? Eu vou editar ele, tá? Vamos supor que a gente queira, não, eu quero gravar um char de 1, por exemplo, né? Ou não, melhor. Vamos supor uma situação mais assim, mais estranha mesmo, que tem muita gente que faz, né? Não tô falando estranho, mas tem muita gente que acaba fazendo. Eu vou colocar um char, por exemplo, de 20, aqui, ó. Uma outra modelagem, tá? Se você colocar assim, gênero char de 20, na hora de inserir, vou pegar assim, tá vendo? Eu tenho minha tabela. Aqui, por exemplo, ó, eu coloco assim, masculino, por exemplo, tá? Compatibilidade, tem empresa que fazia isso, tá vendo? Masculino, aqui ele já preencheu 0, tá? Depois eu vou mostrar como tirar isso. Gênero masculino, tá vendo isso aqui? Isso daqui vai ocupar muito espaço no meu banco, porque é 2 opções, é masculino e feminino. Imagina eu ficar tem banco que é assim, tá? Imagina eu ficar guardando isso aqui no banco várias vezes, não faria muito sentido, porque eu tô ocupando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bytes. Vamos pegar o feminino. Feminino. Aqui, ó, feminino, 8 bytes, tá vendo? A cada registro, ó, masculino e feminino. Sem contar que eu posso ter risco, né? Imagina a pessoa vai lá e por acaso coloca assim, mask, por exemplo, mask. Você corre risco de ter, de repente, uma informação entrando assim, sei lá por quê.
no banco. Então, se você conseguir padronizar para int e ter uma tabela de um array mesmo, apontando um masculino e 2 feminino no seu software, vai otimizar muito mais o banco do que você escrever uma coisa assim, tá? Legal? Próximo vídeo a gente vai entrar um pouquinho já com comandos de inserção, tudo isso em banco, tá? Muito obrigado, seja bem-vindo ao canal, espero que tenham gostado. Deixe seu depoimento, nos comentários, alguma dúvida que ficou, deixem nos comentários. Seja bem-vindo ao canal, se é novo, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa like, compartilha, cheque se seu sininho tá ativado e deixa like que amanhã continua o curso nesse mesmo horário, assim você recebe em primeira mão e aqui embaixo tem a playlist com todos os módulos, assim você pode ver se tem alguma coisa que você não assistiu, se foi o primeiro vídeo, tem tudo, desde a instalação do MySQL, o que é MySQL, tipo de dados, coisas bem avançadas. Em cada vídeo tem uma coisinha a mais, um pouquinho mais avançada para vocês. Até o próximo vídeo, tchau!